Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Grupo Afeto de Apoio à Adoção aqui em Mossoró, com esse importante trabalho de compartilhar informações importantes acerca de todo esse processo, de como dar esses passos, do acompanhamento junto a essas famílias, de todo esse processo de acolhimento e, claro, de partilha de muito amor e de muito afeto. Hoje o tema vai falar sobre adoção como um ato de amor, mas também de responsabilidade, não como burocracia, esclarecendo diversos pontos importantes, tirando todas as suas dúvidas. E claro que a gente recebe sempre convidados e convidadas especiais nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa. Para falarmos sobre essa temática, estamos recebendo com muita alegria aqui no nosso podcast convidadas especiais, a Mônica Macedo, ela que é advogada e que é vice-presidenta do Grupo Afeto aqui em Mossoró, e também Ildete Pereira, ela que é psicóloga e ela também é voluntária do Grupo Afeto. Que alegria em tê-las nesse nosso momento, nesse nosso podcast, para esclarecermos diversas informações, falando sobre adoção como ato de responsabilidade e não como burocracia. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Estar aqui com você é maravilhoso, você que já tem um bom conhecimento, né? Já foram vários encontros do Afeto com você, então vai ser um papo bem legal. E a gente que agradece, né, essa abertura dessas portas para que a gente possa falar desse tema que a gente gosta tanto de falar, né? Vamos começar então explicando esse processo de adoção, quando as pessoas acabam chamando o processo de adoção como um processo burocrático, que ali é cheio de etapas, muitas vezes até demorado, como algumas pessoas costumam falar, o que é que elas realmente ainda não estão compreendendo sobre todo esse processo da adoção? A gente primeiro tem que entender que geralmente as famílias que elas estão entrando no mundo da adoção, elas já vêm de outros processos, né? Às vezes um processo de espera, de querer esse filho, então elas já estão nesse processo há muito tempo em casa, né? Sem dar esse passo judicial. Então, geralmente, quando elas dão início ao processo, elas querem a rapidez, né? Porque para elas estão há 2, 3 anos neste processo. E aí, quando entra um processo judiciário, aí elas acham que deveria ser mais rápido, né? E não contam com essas fases processuais. Mas a gente tem uma evolução das próprias leis que fizeram o processo realmente ficarem muito mais rápido. E a maioria das pessoas não sabem dessas evoluções legais também. E às vezes, como a Mônica falou, assim, só para exemplificar, às vezes a pessoa quer adotar daqui a 5 anos. E aí o que é que ela faz? Quando falta 1 ano para completar os 5, ela dá a entrada. Só que aí a fila vai começar, tudo vai começar ali. E não naqueles 4 anos que ela passou se planejando, né? Por isso que algum pretendente, alguém quando fala para mim, eu quero adotar, mas não é agora. Eu falo, quando é? Aí a pessoa me fala, daqui a 2 anos. Eu falo, qual é o perfil? O perfil é esse. Então você já era para estar na fila. Entendeu? Porque assim, é porque demora? Não, é porque existe um perfil, existe um processo, como você falou, né? Você vai reunir toda uma documentação, que aí seria identidade, CPF, comprovando de residência, comprovando de renda, certidão de casamento ou nascimento, atestado de sanidade física, sanidade mental. E aí você faz um pré-cadastro, onde esse pré-cadastro você preenche o perfil, né? Se você quer menino, menina, cor, sexo, com doença tratável ou não, o que mais, Mônica? Idade, né? Se aceita grupos de irmãos ou não. Então, são muitas especificidades que a gente está aqui, enquanto afeto, para dar esse suporte inicial, né? Isso. E falar que, assim, aí o pessoal fala, nossa, é muita coisa. Aí a gente até brinca, olha, é quase para abrir um crediário. Porque para abrir um crediário, que não é crediário, né? Hoje em dia, cartão de crédito, né? Para você ter seu cartão de crédito, você reúne documentação, né? Então, assim, a diferença é que você vai ter um atestado de sanidade física e sanidade mental justamente porque são crianças que já vêm de alguns processos, né, violentos. A gente também costuma muito alertar que, a não ser que seja uma criança de entrega legal, ela passou por alguma vivência. E não foi uma vivência agradável, né? E não foi uma vivência bacana. E aí você vai receber essa criança na sua casa, você tem que mostrar que você tem, sim, condições psicológicas, né, de recebê-la. Só quem já fez uma cirurgia
sabe a quantidade de documento que você tem que entregar. Então, por que uma criança você iria entregar sem nada, né? Então, Isso. a gente vai evoluindo aqui. É uma vida. Você vai se tornar responsável pela vida de outra pessoa que vai depender muitos pontos de você e você tem que assumir essa responsabilidade. Exato. Você tem que estar minimamente pronto, né, capaz para poder dar espaço. Muito importante trazendo aí todas essas informações. Já falando um pouquinho de que forma esse processo legal de cumprir essas etapas, de fazer esse cadastro, de enviarem esses documentos, de ter acesso, a justiça ter acesso, né, avaliar também esses perfis dessas famílias. Esse processo acaba protegendo essa criança de possíveis novas violações de direitos. Quer que a gente traz um pouco sobre todo esse contexto? Geralmente eu divido o processo de adoção em 3 fases, né? Existe a habilitação, em que você mostra que você é capaz de estar ali. A habilitação, lá quando tudo era mato, né? Em 2017, quando eu entrei, você demorava 2 anos para se habilitar. Hoje em dia você consegue se habilitar em 3 meses. Então, assim, como eu lhe disse, o próprio processo legal agora ser virtual, tudo mudou, tudo está mais fácil. Então, às vezes, a gente está com ideia antiga, de lá atrás, de 50 anos atrás do que era adoção, isso não funciona mais. Então, já temos outros passos. E aí, nós temos você esperar, como o Ildete disse, o perfil da criança, que é qual é a criança que eu quero ser mãe. Eu quero uma criança de até 3 anos, eu aceito uma criança de 7 anos, uma criança de 10 anos, e isso vai impactar diretamente. E depois o processo de adoção finalizado, que dependendo dos casos, nós tivemos também processos de adoções feitos em 3 meses, né? Sim. Quando é um bebê, né? Porque o bebê não tem adaptação, em tese. Então, se você for colocar a fase de habilitação com a fase final, que seria a adoção propriamente dita, você ficaria 8 meses no processo. É uma gestação. O que é que demora? A sua criança esperada aparecer no sistema. Né? Aquela conjuntura toda, né? Os astros, tudo acontecer para que isso se encaixe. Então, dependendo da idade da criança, como o Ildete antecipou, a criança já viveu mais coisas ou menos coisas. Uma criança que ela é entregue pela entrega legal, ela nasceu e em 20 dias ela já está com a família nova. Então, ela não passa por grandes rupturas, ela não passa por grandes mudanças de rotina, de pessoa. Mas, se a criança não é por entrega legal, como é que ela chega até os acolhimentos? Ela tem que passar por uma quebra de direito, alguém denunciar essa quebra de direito, a rede, né, a rede que cuida dessas crianças, enxergarem aquela criança naquela situação, entrar com um processo judicial, desmembrar de uma família. Então, assim, estes processos, eles existem e eles traumatizam. Né? Você imagina você estar num ambiente em que você acredita que aquilo é uma família perfeita, porque você só entende aquele tipo de família. Então, por mais que aquelas pessoas lhe façam mal, na sua concepção, são seus cuidadores. Então, você não estar mais com um cuidador, mesmo ele sendo mal para você, é um trauma, é uma ruptura. Então, são essas questões que a gente traz e que, por isso, é tão necessário. Nós estávamos, antes do Grupo Afeto existir, nós começamos a existir porque haviam muitas famílias que ampliavam o perfil, queriam crianças mais velhas, mas elas não estavam preparadas para essas vivências das crianças. Então, o que é que acontecia? Elas desistiam. E a criança vivia uma segunda, uma terceira, uma quarta ruptura. Então, por isso que é tão importante a gente fazer tanto esses momentos de conversar com as pessoas para que elas entendam o processo, entendam como seus filhos chegarão, né? E entender como é que essas crianças reais que existem no sistema. Não é bem... E assim, e quando você coloca o perfil, algumas pessoas até se sentem mal, né, de dizer assim, mas eu estou escolhendo, é como se fosse um produto que eu estou escolhendo na prateleira, se eu fosse ter um filho biológico, eu não escolheria. Só que a gente tem que entender que existem situações diferentes, né, existem famílias que se formam de forma diferente, e a gente não pode ignorar. Na adoção, ela é formada de forma diferente. Então, assim, se você não tem condições de educar um recém-nascido,
Ou se você não tem condições financeiras, ou se você trabalha os 2 horários, aí você já quer uma criança que você já possa deixar numa creche, não é errado você escolher um perfil, porque você está começando de um processo diferente. Tudo vai ser novo para todo mundo. Tudo também, vai ser né? novo para todo mundo. Né? E então, entender que é novo, entender que é diferente, vai fazer com que sua família se proteja em diversas situações. Que virão. Né? Infelizmente ou felizmente, virão. E se você estiver minimamente preparado, porque, por exemplo, em Mossoró, é obrigatório os pretendentes participarem de 2 reuniões de afeto. Né? E aí a gente acha que era para ser 10, né, Mônica? A gente acha que era para ser 10. Porque nessas reuniões a gente discute o quê? Desde essa questão da documentação, né? Que eu gosto sempre de bater nessa questão de explicar como é a documentação, reunir a documentação, faz o curso da vara da infância, recebe a visita da assistente social, recebe a visita da psicóloga, né? Até que você entre realmente no sistema. Eu gosto sempre de bater porque as famílias, elas acabam não entendendo o processo. E aí, quando elas chegam, essa questão do perfil, às vezes a pessoa colocou o que é recém-nascido, e aí numa reunião do afeto, ela entende que ela não tem condições de cuidar de um recém-nascido. Porque e vai aí, ter toda uma dedicação ainda mais intensa, né? Exatamente. E aí ela acaba ampliando o perfil, mas aí ampliou não de forma irresponsável para que a fila andasse rápido. E sim porque ela entendeu também que ela está preparada para uma criança mais velha. Né? Então, essas 2 reuniões de afeto acabam abrindo os olhos de muita gente. Né? E eu brinco muito também que o pessoal diga assim, olha, quando você engravida, a primeira coisa que você faz é o quê? Abrir o Instagram. Abre o Instagram e vai lá seguir pediatra, seguir nutricionista, seguir uma galera, né? Eu falo, faça a mesma coisa com a adoção. Faça a mesma coisa, porque, por exemplo, você colocou um recém-nascido. E aí você sabe com quantos meses um recém-nascido começa a fazer a introdução alimentar? Você não sabe. Se você colocou de 0 a 3 anos, quanta coisa acontece num desenvolvimento infantil em 3 anos? Muita coisa, gente. É impressionante. Muita coisa. E quando você engravida biologicamente, você sabe que ele vai chegar com 0 dia de vida. Só que na adoção, se você botou de 0 a 3 anos, ele pode chegar com 2 anos. Aí você não precisava saber da introdução alimentar, mas você precisa saber que a criança tem que tomar ferro até 2 anos. Você está entendendo? Então, assim... Vitaminar na vacinação, né? Entendeu? Então, assim, são situações que você acaba aprendendo no afeto. Entendeu? Não é só, a gente vai lá só para entender. Não, você vai entender que essa criança, ela vai chegar com traumas. Todas vão chegar? Talvez sim, talvez não. São traumas diferentes. Talvez o seu filho chegue com... Essa semana eu estava vendo o vídeo que a menininha, ela não dormia deitada. Ela tinha 2, 3 anos e ela só dormia em pé no berço e ela chorava até adormecer chorando. E aí, assim, não se sabe, ou se a mãe sabe, lógico, os pais sabem, não falaram, mas com o tempo essa criança começou a se sentar, depois deitou e hoje ela dorme normal. Então, assim, se esses pretendentes, esses agora pais, não tivessem o mínimo de preparo, eles iam se desesperar, né? Poderia ter uma ruptura, ou eles poderiam não ter paciência com essa criança. Mas eles não, minimamente, eles devem ter se preparado. E aí a mãe falou, não, eu ficava sentada aqui até ela conseguir dormir. E ela deixava ela dormindo em pezinha, até depois ela conseguir deitá-la. Então, assim, possivelmente é uma coisa que ela foi aprendendo, que essa criança vinha trazendo, né? Então, você não vai se desesperar. Você vai, claro, ficar um pouco preocupada, o que é que eu vou fazer, né? Hoje mesmo, ela já é mãe agora, por adoção, ela me falou assim, que a criança, às vezes, não gostava de estar na escola. E aí eu falei, não, mas aí com o tempo ela vai entender que a escola é um lugar de proteção também, né? Que você vai buscar, ela é igual a adaptação escolar, que às vezes a criança chora para não ficar, né? Mas tem criança que chora para nem ir embora depois, né? Na sala do meu filho, teve uma criança que no primeiro ano ela chorou o ano todinho. Aí quando chegou no último mês de aula, ela parou de chorar. A mãe disse, logo agora. Daí eu falei, não, mas é porque ela não entendia que você ia voltar. Então, todos os dias, quando você voltava para buscá-la, aí hoje ela já entende. Minha mãe me deixou, mas ela vai voltar. Né? Então, assim, é a mesma coisa com essa criança. Ela agora está entendendo que ela agora tem uma família, ela tem um pai, ela tem uma mãe. A dinâmica, né, que ela estava
acostumada já não existe mais, né? Já Isso. foi colocada em outro. E aí a gente, no afeto, a gente vai tendo acesso a essas vivências e a gente vai preparando os pretendentes, né? Explicando que não é só a parte de documentação, existe toda uma parte emocional envolvida. Como se o Grupo Afeto pegasse na mãozinha dos pretendentes e das famílias, ou acolhessem ali nos braços e vamos tocando juntos. Isso. Tudo isso, todo esse processo. E que esse movimento tem que ser de vai e vem. Não adianta a gente querer explicar para as pessoas e as pessoas não estarem abertas para ouvir, né? Porque Ildete, quando ela fala assim, nós precisaríamos ter mais reuniões, é porque às vezes as pessoas só vão nas reuniões obrigatórias que a Vara da Infância exige, né? Que são 2. Né? E aí acabam deixando esse outro conhecimento, né, em aberto. Isso. Só pedir licença aqui a Ildete e a Mônica. A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta com muito mais desse nosso podcast, falando sobre adoção como um ato de responsabilidade, de muito amor e não como burocracia.